Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Ok, Pedro. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você estar aí compartilhando com a gente essas suas experiências. E quero avisar ao público que está nos assistindo que, por uma questão assim de motivos profissionais, pessoais, a gente vai ocultar a sua imagem, do seu rosto, né? Mas que Sim, toda o seu movimento será captado, seu áudio, e isso vai nos permitir, né, perceber suas emoções e suas expressões também. Tá bom? sim, claro, claro, pode deixar. Obrigado. Fique à vontade, então, para se apresentar da forma que for possível e que você achar conveniente. Em seguida, você começa o seu relato e eu vou anotando aqui algumas coisas para a gente conversar no final, tá bom? Claro, sem Obrigado. dúvidas. Fique à vontade. Apoie o Paulo, nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Paulo, eu agradeço, né, novamente, né, de iniciar a entrevista novamente. Quero agradecer a todas as pessoas que vão estar presentes, né, assistindo, né, tirando um tempo para poder assistir, né. Eu sou de Minas Gerais, né, eu tenho 22 anos. E quem eu te falei, né, Paulo, já cheguei a me interessar por astronomia, já cheguei a cursar elétrica, eletrônica, né. Hoje, atualmente, eu trabalho um pouco com isso, né, com elétrica, eletrônica. Também gosto de desenhos, né. Inclusive, eu vou mostrar um desenho aqui que eu fiz quando eu tinha 15 anos, né. Não sei se dá para ver. Tá Um dando desenho que eu para fiz. ver. Tô vendo que é um cachorro, né? Um cachorro, né. Uma cruz. É É isso? uma antena, né, um poste, né. Aham. Ah, é uma poste, parece uma cruz, né? É, Uhum. já me interessei por desenhos, né. Atualmente, eu desenho bem menos. Hum. Então é o seguinte, as duas primeiras experiências que eu vou contar, eu vou detalhar um pouco mais, né. Hum. Só que as próximas experiências, né, a partir da terceira ali, eu prometo que eu vou resumir bem, porque são muitas experiências, né. Tá, a primeira experiência, Paulo, foi aquele balão, né, que eu até te ver a foto, né. Sim. Eu tinha cerca de uns 4 anos de idade, eu lembro como se fosse ontem, né. As minhas primeiras experiências, elas meio que tinham uma espécie de lembrança de outra vida, sabe? Hum. Então eu lembro que aqui perto de casa, né, aqui tem um aeroporto, né. Eu lembro que em 2004, mais ou menos, eles fizeram uma comemoração no aeroporto. Eu lembro que eles abriram, né, o aeroporto para o público, né. E eu lembro que eles soltaram balões assim coloridos no céu. Eu lembro que era um céu muito azulado, era um céu muito limpo, era muito limpo o céu. E eu lembro que aqui de casa mesmo, né? Aqui tem um quintal bem grande e eu lembro que e aqui também o céu é bem aberto, dá para ver tudo, né? Eu lembro que eu vi aqueles balões, Paulo, e aquele céu bem limpo assim, aqueles balões coloridos, né? E eu lembro que isso me fazia lembrar de algum lugar, sabe? É como se eu já estivesse em algum lugar que houvesse bolas coloridas, sabe? A sensação que eu tenho, né? Então lembrando assim, né? Daquele dia, né? A sensação que eu tinha é que já estive naquele lugar, né? Aí eu lembro que eu e minha mãe, né, meu pai, a gente chegou mais perto, a gente foi subir uma montanha assim, né? Eu lembro que a gente aproximou mais, né? E eu tinha essa sensação plena, né, de que eu já estive em algum lugar assim, né? Um lugar que tinha coisas coloridas, sabe? Isso foi uma coisa que marcou muito, né? Toda a minha vida assim. E já continuando, né? Partindo para a segunda experiência, eu lembro que em 2005, mais ou menos, eu tinha uns 5 anos, eu lembro que era uma segunda-feira, né?
Eu lembro que eu acordei cedo, acordei umas 8 horas. Eu lembro que toda vez que eu acordava, eu sempre procurava minha mãe, né, para poder conversar. Eu lembro que eu acordei, procurei minha mãe na casa, minha mãe não estava na casa, minha mãe geralmente ficava conversando com as vizinhas, né, ou ela limpava sempre o quintal, limpava as coisas e tal. Eu lembro que eu fui atrás da minha mãe, o portão estava aberto, minha mãe estava lá fora conversando com as vizinhas e tal. Eu fui até ela, né, sentei no colo dela, ela ficou feliz e tal. Eu lembro que nesse dia, essa hora que eu acordei era umas 8 horas, né, minha mãe acordava mais cedo. Eu lembro que quando foi mais ou menos meio-dia, assim, meio-dia, eu lembro que o meu pai voltou do centro da cidade, né? O meu pai ele tinha saído mais cedo para pagar a conta, ele tinha voltado do centro. Eu lembro que o meu pai trouxe um queijo assim, aqueles queijos secos, sabe? E eu lembro que ele e minha mãe teve uma discussão, né? Ele e minha mãe teve uma discussão, né? E naquela época eles discutiam bastante às vezes. E eu lembro que eu comecei a ter um mal-estar, sabe? Comecei a ter um mal-estar muito grande, sentindo. Não era ansiedade, sabe? Não era uma crise de ansiedade, era tipo não sei se tinha um calor no peito, uma leve falta de ar, assim, sabe? E eu lembro que meu pai foi trabalhar, ele, naquele instante, discutiu, ele foi trabalhar, né? Eu lembro que ficou só eu e minha mãe falou assim, olha, deita aí, porque eu sempre tirava o cochilo à tarde, né? Eu sempre gostava de tirar o cochilo à tarde. Aí a minha mãe falou assim, deita aí, que eu vou lá no bar do João, eu vou comprar goiabada, né? Porque minha mãe gostava de comer queijo com goiabada, né? Aí a minha mãe, ela esperou eu deitar, ela viu, né? Ficou olhando se eu tava dormindo, para ela poder sair, né? E esse bar, Paulo, ele ficava bem no final da minha rua, ficava bem perto da minha rua, sabe? E eu lembro que aqui em casa tava numa fase de construção, a minha cama tava perto da cozinha, tinha mesa de mármore assim, a gente tava mexendo, minha mãe tava mexendo, meu pai e tal. Eu lembro que eu deitei perto da mesa assim, minha cama tava perto da mesa, né? Eu lembro que eu deitei na cama e tentei dormir. E eu vi minha mãe meio que olhando de longe, assim, tal, mexendo com umas coisinhas. De repente, Paulo, o que aconteceu? E eu fiquei. Isso durou muito pouco, né? Não cheguei a relaxar totalmente. Foi muito rápido, né? Eu lembro que eu fui tentar dormir, eu cheguei a relaxar um pouco o corpo. Eu lembro que eu senti uma sensação de choque, sabe? É como se passasse uma corrente elétrica em todo o meu corpo. Essa corrente era mais fraca, não era uma corrente tão forte, mas eu senti essa corrente passar pelo meu corpo. E eu lembro que quando eu percebi, eu estava em pé novamente, né? Eu estava em pé novamente, bem em frente da minha cama, olhando para frente, né? Olhando para a cozinha. E eu lembro que eu percebi uma coisa muito estranha, né? Porque quando eu observava as paredes de casa, saiu uma luz bem fraquinha da parede, saía uma luz de todos os lugares, tinha uma luz branca saindo das paredes. E outra observação, muitos móveis que estavam naquele momento que eu estava acordado, né, que eu estava no plano físico, não estavam naquele plano que eu estava. Muitos móveis tinham sumido. A impressão que eu tive, né, é que naquele instante era mais limpo o ambiente, era mais limpo, né? Mas eu vi a parede que era branca, né? A parede era pintada de branco, tinha alguns detalhes que descascando assim, eu vi nitidamente tudo isso. Eu lembro, Paulo, que eu caminhei até a cozinha, né? E eu não lembro de ter andado, não lembro de ter andado. A sensação que eu estava sentindo é de uma sensação de muita leveza, né? Eu lembro que eu fui até a cozinha, e da cozinha, Paulo, tem uma porta que dá acesso ao lado de fora, né? E eu lembro que eu fui até essa porta que dá acesso ao lado de fora, e eu lembro que essa porta estava aberta. Nessa experiência estava aberta, mas na verdade estava fechada, né? Eu lembro que essa porta estava aberta, Paulo, e quando eu aproximei dessa porta, né? Aí quando você sai nessa porta, você consegue ver todo o céu. É muito limpo, assim, sabe? Você consegue ver o céu, né? E eu lembro que quando eu saí pela essa porta, Paulo, quando eu olhei para o céu, que estava escuro, estava tudo à noite, a impressão que estava à noite, né? Eu lembro que quando eu olhei para cima, assim, Paulo, eu vi uma explosão de cores muito grande, né? Era uma explosão muito grande de cores, que não havia som, não tinha som algum. Eram todas as cores que você imaginar que tinham nessa explosão. A única forma que eu posso descrever essa explosão é quando eles soltam fogos, né? De artifício, né? Quando soltam fogos.
Só que essas cores, elas eram mais grossas, elas tinham espessura, né? Elas tinham espessuras grossas, assim, né? E eu lembro que, fazendo alguns segundos, e olhando para essas explosões, eu lembro que eu percebi que a minha visão, ela foi subindo, sabe? De repente, eu consegui me ver de cima, eu consegui me ver de baixo, e eu percebi que essa visão foi ampliando. De repente, eu consegui me ver dos lados, né? Conseguia ver dos lados, assim. Então, eu via de cima, eu via dos lados, e eu me sentia lá embaixo. Eu não tinha a visão de baixo, mas eu me sentia lá embaixo, sabe? E eu lembro que, percebendo essa experiência, né, quando foi ampliando, né, eu lembro que em volta dessa explosão, só tinha escuridão, não tinha mais nada, sabe? E eu vi a casa. E dentro da casa também, aonde eu estava, né, a portinha, era iluminado. Saiu uma luz, sabe? É como se só tivesse eu, essa parte iluminada da casa, e tivesse as explosões. Mas não tinha mais nada, era tudo negro, né? Eu lembro que quando eu percebi essa experiência, quando eu fui processando essa experiência, né? Eu lembro que eu dei 2 passos para trás, né? Porque eu não fiquei com medo, eu não senti medo, mas eu fiquei com receio, né? Fiquei com receio, porque era uma coisa diferente. Eu lembro que eu dei 2 passadas para trás e eu lembro que eu corri até minha cama, né? Só que na verdade eu não sentia nas pernas, mas eu senti que eu fui muito rápido até a minha cama. Quando eu cheguei perto da cama, eu via uma silhueta ali, a coberta, a cama, e eu lembro que eu me senti puxado, né? E, outra observação. Em toda essa experiência, Paulo, eu sentia uma corrente elétrica no meu corpo, sentia um choque, sabe? Era bem sutil, assim, sabe? Mas eu sentia um choquezinho, né? Em todo o meu corpo. E eu lembro que eu fui sugado, eu lembro que eu abri os olhos no corpo, né, assim, fiquei um pouco assustado quando eu voltei. Eu lembro que eu ainda sentia um pouco essa sensação de choque, e eu lembro que eu corri até a porta estava fechada, abri a porta, fui até lá em cima, no quintal, né? Eu fui atrás da minha mãe. E eu lembro que nessa época, a minha mãe falou para mim dormir, porque nessa época eu tinha mania de fugir, sabe? Eu ia até o portão. Na verdade, eu não fugia, né? Eu ficava indo até o portão e a gente tava colocando o portão ainda, tava sem portão, né? Tinha um muro, mas tava sem portão. E eu lembro que eu ia até a rua. E a minha mãe e meu pai estavam muito bravos comigo por causa disso, né? Mas eu lembro que nessa vez eu fui de novo até a rua. E quando eu apontei na rua, minha mãe tava subindo o morro. Quando ela me viu, nossa, ela ficou muito brava, né? E ela tava trazendo a goiabada. Eu lembro que ela entrou aqui em casa, eu lembro que ela jogou a goiabada longe, ficou brava, falou para mim que de novo, que eu tinha saído, não sei o quê. Só que ela não sabia, né? Que eu tinha tido essa experiência, né, no caso. Né? Ela não sabia, né? E ela ficou muito brava comigo, Uhum. mas não chegou a me bater, né? Mas para mim foi muito marcante, né? Tive, né? Essa experiência, né? Foi uma saída do corpo, né? E foi a primeira vez que isso aconteceu, foi? Olha, Paulo, que eu me lembre, sim, né? Que eu me lembre, sim, foi a primeira vez, mas pode ser que antes, né? Eu possa ter tido algumas outras experiências que eu não me lembro, Uhum. né? E outra coisa também que eu gostaria de falar também, que eu acho muito pertinente, eu lembro que quando eu ia brincar com outras crianças, né? Eu lembro uma vez que eu fui brincar com um guarda-chuva, né? E eu lembro que eu subi até um muro, né? Eu subi em cima de um muro alto assim, e eu pulava, né, com guarda-chuva. Eu tinha a sensação que eu podia voar, sabe? Eu tinha essa coisa na cabeça. Eu Uhum. tinha a certeza absoluta que eu podia voar. Eu lembro quando eu fui percebendo que eu não voava, eu fui ficando um pouco triste com isso, porque eu tinha a sensação que eu tinha certeza que eu podia voar. Pode ser que isso também seja alguma memória, né, de alguma... Reminiscência, né? Reminiscência É, da vida, da vida entre vidas, talvez, né? talvez, pode ser que seja, porque era uma certeza muito grande que eu tinha. É. E eu percebi que não voava, então, né, foi uma Toda coisa que marcou também. criança tem essa impressão que é capaz de voar. Inclusive, Tem, é até um perigo, né? Tem algumas que pulam mesmo de cima de muro, de móveis, tem. e se É muito machucam, né? perigoso. É muito perigoso. Mais um comentário, alguma coisa? Você quer perguntar alguma coisa? Olha, a gente tem duas opções. Ou eu posso ir comentando, porque eu sei que é fragmentado, tem várias experiências. Sim, Talvez sim. seja bom a gente comentar um pouco.
após cada experiência que você conta, e no fim a gente faz um apanhado geral, né? Claro, claro, Eu pode ser. podia aproveitar essa dos balões mesmo que você falou, as bolas Sim, coloridas, que trouxe uma lembrança para você de algo que você já tinha vivido. O sim, que me veio à mente foi alguns relatos que eu já vi de pessoas que saíram do corpo, seja no EQM ou numa viagem astral, e se sim, viram num ambiente onde e só existiam essas bolas coloridas, e ela sim. era uma dessas bolas, né? A pessoa era uma dessas bolas, e era uma dimensão muito agradável. Inclusive, eu vi no canal Final que Somos Nós. Foi uma senhora portuguesa que deu esse relato. E vi Sim, em outros lugares também relatos semelhantes, né? De como se existisse uma dimensão que a gente pode estar lá entre as vidas, quando sai do corpo, onde sim. tudo que existe são essas bolas, balões. Apesar de só existir balões, uma situação agradável, que a pessoa quer ficar lá e tal. Você se sentia comum? Quer dizer, a sua lembrança tem alguma coisa a ver como se você fosse um desses balões também? Ou não dá para Perfeito. perceber isso? Ótima pergunta. Eu ia até falar um pouco sobre isso. A Uhum. primeira sensação que eu sentia, eu lembro plenamente. A primeira sensação que eu sentia quando eu vi esses balões era maravilhosa. Era uma sensação muito, mas era uma coisa absurda, sabe? E eu sentia, eu percebia, né, que eu já estive nesse local com essas figuras coloridas Uhum. e eu não me sentia como um desses balões. Na verdade, o que eu percebia, Paulo? Falando por detalhes, não agregando nada mais, falando o que eu senti É. mesmo. Eu senti aquilo, eu estive no local, um local, é como se fosse um parque de diversões, é como se Sei. fosse um lugar divertido, a sensação que eu tinha, que era um lugar divertido, que tinham essas bolas, à parte, né, no caso. No caso, Uhum. eu sinto que não seria essas bolas. No caso, eu sinto que Uhum. seria um local que tivesse, é como se fosse um local mesmo assim, que tivesse essas bolas assim flutuando, é como se fosse parte do Sei. enfeite do local. A sensação que eu Uhum. tenho é essa, Sei, sabe? sei. E a Uhum. sensação é uma sensação que eu conhecia esse local, mas é uma sensação muito profunda. É algo Uhum. muito profundo, sabe? Uhum. É como se eu sentisse até falta, sabe? Era a Sim. sensação que eu sentia quando eu vi essa cena, no caso. Uhum. Sim, Provavelmente, né, pelo que você está dizendo, é uma lembrança, uma reminiscência de outra vida. Agora, seja de outra vida aqui na Terra, outra vida em outra dimensão, mas que sim, trouxe uma lembrança boa para você, sim, provavelmente, né, alguma coisa sim, assim. sim, E com relação a essa experiência que você teve quando sua mãe foi comprar o doce, né? sim. Que você sentiu o choque. Você estava dormindo ou estava acordado quando tudo aconteceu? Eu cheguei a deitar na cama, né? Eu tentei dormir, né? Tentei dormir, só que eu não me recordo de ter dormido. Hum, Eu deitei na cama. Eu lembro que eu não tava com sono nenhum. Eu não tava com aham, sono. Eu deitei na cama, tentei fechar os olhos. Eu lembro que eu abri os olhos várias vezes, não consegui dormir, mas eu tentei relaxar, fechei os olhos hum, e passou um instante eu tive. Só que eu aham. também tive um mal-estar. Lembra que eu falei que eu tive um mal-estar? Foi. Eu tinha tido um mal-estar, que eu senti uma coisa quente no peito, Hum, sabe? E eu lembro que eu não cheguei a dormir. Eu simplesmente tive, porventura, né? Eu tive um pequeno relaxamento e quando eu percebi, eu estava em pé novamente. Eu estava em pé novamente. hum. É engraçado que é como se eu estivesse em pé mesmo, assim, né? Via as paredes, via essa luz, estava em Mas pé o ambiente novamente. mudou, né? O ambiente mudou. Não ficou exatamente como ele era. As paredes, o chão era a mesma coisa, era idêntico. Só que a mesa que estava ao meu lado, a mesa, os objetos, né? O sofá, que estava tudo meio organização ainda, né? Esses Hum, objetos não estavam, estava mais limpo, estava mais é. organizado, assim, sabe? Tinha essa diferença na experiência. Já vi alguns relatos assim também da pessoa sair do corpo e fica Sim, como se tivesse no mesmo ambiente, mas o ambiente muda. Tem algumas sim, mudanças. Às vezes fica mais velho,
o ambiente como se fosse um ambiente mais abandonado do que era, na verdade. Mas no Sim, seu caso ele melhorou, né? Ele ficou mais organizado, mais arrumado, né? sim, Em ficou. relação ao que estava. Você chegou a ver seu corpo na cama? Eu cheguei a ver a coberta, cheguei a ver a cama coberta, cheguei a ver uma cirulita e uma observação, né? Quando eu deitava, eu sempre tampava o rosto com a coberta. Ah, Eu tá. sempre tampava o rosto com a coberta. Então, aí eu lembro que eu vi, sim, eu vi uma pessoa deitada, mas não me via, porque provavelmente eu estava coberto, mas eu Embaixo. via. Aí foi quando Ah, eu. E outra coisa, quando eu me aproximei da cama, eu nem cheguei a aproximar da cama. Quando eu cheguei a uns 3 metros assim de distância, eu fui puxado. foi Eu senti que. sugado. Fui puxado e acordei. Ah, tá. E Paulo. Oi. Ah, não, tá, desculpa. Eu ia. Não, eu ia perguntar, quando você saiu da casa, você disse que viu a Hum, casa, você viu a casa de cima, é como se você estivesse flutuando alto? vi a casa em cima. Só que Uhum. eu não tinha medo, não senti medo da altura. É algo totalmente natural. Eu me vi de cima, de uma altura de uns 10 metros, sabe? Uma altura Sim. assim, média ali. Eu me via de Uhum. cima, eu me via dos lados também. Uhum. Deu tipo um zoom assim, tipo, é, eu me vi dos lados e conseguia me ver lá embaixo, sim, conseguia me sentir lá embaixo também, Ah, tá. É como se tivesse dois lugares. e ao mesmo tempo conseguia ver as explosões, Sei, sabe? sei. É, É. E essas explosões de cores, né? Como se fossem nuvens coloridas, né? não, elas eram igual fogos de artifícios mesmo. Ah, Elas começavam grossas e elas iam repartindo, assim, ó, em hum, fiapinhos. Só que era uma coisa grossa, não era igual fogos de artifício, ela era grossa, ela era espessa, né? E eu sim, lembro sim. que e era uma cor, e ela é como se ela fosse viva mesmo. Ela tinha Uhum. uma espessura, ela tinha um, eu conseguia sentir, sabe? Eu olhar, eu conseguia sentir. Ela tinha tipo uma massa, sabe? Uhum. Tinha uma massa assim. Não era Sim, uma sim. coisa, não era só uma luz, uma coisa assim meio que ilusória. Uhum. Ela tinha, eu sentia que ela tinha mesmo um Uhum. peso, né? E ela fazia assim, ó, começava grossa, só que era muito rápido. Ela fazia. É. Como você viu essas luzes, né? Porque você viu a parede como se tivesse luz saindo Sim, dela, né? Você viu positivo. essas luzes aí, viu a luz saindo de dentro da casa, né? Pela porta. Então, certamente Sim, fora do corpo você tem uma visão de energias que a gente normalmente não vê quando está no corpo, né? Então, quando você sai sim, do corpo, você vê. É um indício de que realmente você estava fora do corpo. E o fato sim, de você estar fora do corpo também levanta a hipótese de que nós somos alguma coisa além do corpo, né? A gente tem um corpo e tem uma consciência que é capaz de sair do corpo e sim, perceber um mundo energético semelhante à energia que está dentro da gente. Então, sim, provavelmente o que sai é da mesma natureza das energias, das luzes e tal. Por isso que consegue ver, né? sim. É Consegue ver e interessante. sentir. Interessante. Já vi falar que há pouco tempo, né, que eu vi isso. Uma pessoa falando que a criança até os 4, 5 anos, ela tem essa É. memória, às vezes, tem esse, né? Essa Aí pode, ligação, né? Ainda com eu a posso dizer, natureza espiritual dela, que é muito recente, né? sim, eu posso dizer que isso seria verdade. Sim. Nos extremos da vida isso acontece, porque Hum, acontece na infância, primeira infância, né? E acontece sim, também na extrema velhice, né? Quando você está extremamente idoso, aí você começa a ver pessoas já falecidas, ter experiências fora do corpo, sim, você relata coisas que só você vê, né? Outras pessoas não vê, então parece que no extremo, no início e no fim da nossa existência física, a gente começa a mudar de plano de forma transitória, não é assim de vez, não se fecha totalmente o mundo espiritual, né? Nem se sim. abre de uma vez. Parece que ele vai fechando aos poucos na infância e vai abrindo para uma transição na velhice. E Não sabia você disso. vai fazendo essa Interessante. passagem, né? Sim, interessante. Não sabia disso. É. Foi bom você ter falado. Foi bom você ter falado. Quando você talvez não tenha tido ainda a oportunidade de ver pessoas com idade muito avançada já fazendo a transição, mas eu já Sim. tive com a minha mãe, que já faleceu, meu Ah, pai, que já está bem idoso, ele tem sim. 92 anos e já começa a relatar coisas. Inclusive, meu pai
tá numa situação assim, já quase de ausência do corpo. Ele às vezes está no corpo e outras vezes está fora. Ele foi visto, ele mora em Recife, eu moro em Campina Grande, a 250 quilômetros de distância, né? Mas Sim. a minha esposa, que tem um dom da mediunidade, já viu meu pai aqui recentemente umas 2 vezes. Viu ele na sala, sentado. A minha cachorrinha Nossa. também ficou latindo para ele. E ela Sim. viu ele caminhando no meu quarto à noite, como se tivesse ali preocupado com alguma coisa, andando para lá e para cá. E ele estava na Sim. casa dele, né? O corpo, né? Ele está vivo Tava ainda na na casa casa dele. dele. Mas aí Nossa. começa a ter facilidade de sair, de viajar fora do corpo Sim. e justamente nessa extrema velhice, assim como na primeira infância, a pessoa pode também ter essas experiências como você teve. Né? Não, interessante. Sabia não. Né? Eu vou observar mais. Tem Uhum. a avó que tem. Minha avó tem 70 anos, mas ela tá bem ainda, sabe? Tá bem. Mas eu vou observar isso. Você não chegou ainda na fase de observar essa extrema, esse extremo também na parte final, mas você vai observar quando chegar lá. E muita gente Sim, que está nos assistindo também sabe disso porque já acompanhou, né, pais, avós que faleceram e tal, o processo. sim. Uhum. É. É, lembrando, Paulo, que tem duas experiências, né, que eu vou deixar mais pro meio, pro final, né? Uhum. Aquela experiência que eu tive aquela visão, né, que eu vi o fim do mundo, né, vamos dizer assim. A experiência que eu tive na nave também, né, que eu falei, né, uma vez que eu comentei com Foi. você, que eu tive na Uhum. nave. Eu vou estar contando essas experiências que são bem interessantes também. Com Aí, certeza. Paulo, já pegando esse gancho, né, de Tá. saída do corpo, né, vou contar umas experiências curtinhas aqui, né, a gente vai indo, né. Eu lembro que uma vez, eu lembro que eu ouvi falar, assim, de projeção astral, né, mas eu nunca fui de procurar essas coisas, porque eu já nasci católico, né, já nasci no meio da igreja aí, já participei de encontros e tal. Nunca fui fanático, nunca fui de discutir de religião, nada disso. Sempre. Mas eu participava do encontro, meu irmão também, meu irmão tocava guitarra, meu irmão participava, me chamava, meu irmão era muito querido, aquela coisa toda, né? Aí eu comecei a participar dos encontros, foi muito legal, muita coisa legal. E tudo para mim era isso, né? Tipo, céu e inferno, tipo, não tinha esse negócio de conhecimento além disso, né? Eu não gostava de. Mas uma vez eu vi, né? Uma vez no YouTube, um vídeo sobre projeção astral, nunca fui de clicar, mas uma vez eu vi um rapaz comentando que quando você se questiona, né? Quando você se questiona se você está sonhando acordado, acordado, entendeu? Isso é uma forma, pode ser uma técnica para você acordar também fora do corpo, né? Verdade. E eu comecei a fazer esse treino, né? Exercício. Comecei a fazer até ficar automático. Aí, olha para você ver, aí uma vez eu, né, fui dormir, eu sempre dormi tarde, né? Lá para as 3 horas, 2 horas. Eu lembro que eu fui dormir e tal, né? Entrei naquele processo de relaxamento. De repente, depois de um tempo, assim, naquela tela escura, né? Eu lembro que eu tava andando pela casa. Atravessei a porta. Foi quando eu acordei, assim. Acordei fora, né? Do corpo. Acordei assim, falei, nossa, eu tô, eu tô em projeção. Aí eu lembro que eu me aproximei da cama dos meus pais. Eu lembro que eu aproximei da cama deles. Tava tudo escuro. Tava à noite, tava tudo escuro. Mas eu lembro que a janela saía. Eu lembro que da janela tinha um vãozinho. E esse vãozinho saiu uma luz, que era da lua, eu acho. Eu via nitidamente a janela, aquele vãozinho saindo assim da luz, e eu conseguia ver um pouquinho eles deitados. Só que o engraçado, Paulo, é que nessa época, a cama, ela estava virada de uma forma diferente, né? Ela estava virada. Mas nessa experiência, a cama estava virada da forma antiga. É, Era a forma que estava há uma semana atrás, assim, a cama estava virada de uma forma. É como se ela sei. estivesse de frente, comigo de comprido, assim. E eu percebi isso. Eu falei, peraí, a cama não tá assim, a cama tá virada. E eu via meu pai e minha mãe dormindo na cama. Eu vi os dois lá dormindo. Né? É. E eu lembro que eu olhei para trás, Paulo, não tinha nada, era escuro. Eu lembro que eu pensei assim, peraí, tem alguém aqui. Eu fiquei com medo de alguém me pegar por trás, sabe? Tinha alguém ali, sabe, Paulo? Eu lembro que aí eu percebi que tinha alguém, eu olhei para trás, olhei para eles na cama, eu falei assim, antes de eu acordar, eu vou dar um pulo na cama, assim, sabe? Eu brinquei no astral, né? Eu lembro que eu dei um pulo, eu lembro que eu dei um pulo na cama deles assim, só que quando eu dei um pulo na cama, eu fiquei travado na cama assim.
Eu não cheguei a passar a cama, fiquei travado. Sim. E demorou alguns segundos para me acordar. Aí eu fiz força, acordei com paralisia do sono. Acordou com paralisia. Paralisia. Acordei paralisado, não conseguia levantar. Fiz força, consegui acordar. Aí eu acordei, tava à noite. Tava à noite mesmo. Tudo que eu vi bateu. É mais um indício, né? Essa paralisia do sono, ela sempre precede ou antecede essa saída do corpo, né? Quando a gente volta ou quando a gente está para sair, a gente sente a paralisia. Foi mais uma experiência de saída do corpo. Agora, esse fato de os móveis às vezes estar numa posição diferente leva a gente a acreditar que tudo tem uma contraparte energética, né? Os móveis, a casa, tudo tem uma energia que corresponde à parte física e às vezes essa energia está modificada, o aspecto em relação ao plano físico. Sim, Mais uma tem vez, tem duas experiências que se você puder me lembrar depois também, a experiência que eu até te comentei com você, que eu via aquele mar da cor meio negra, né? Mas antes de eu contar essa experiência do mar, se você puder não me deixar esquecer, porque às vezes eu esqueço, eu vou contar uma experiência antes, né? O que foi essa experiência? Eu creio, Paulo, que eu vi um resgate. Eu lembro que foi um dia da semana, como qualquer outro dia, à noite, umas 3 horas da manhã, a hora que eu sempre durmo, 2, 3 horas. Eu fui deitar na cama, desliguei o celular, né? O celular não deixa de dormir. Eu lembro que fiquei relaxado, entrei naquela tela escura, né? Eu consigo perceber isso, que aquela tela escura, ela parece que ela demora um tempo, mesmo que você durma. Parece que ela demora um tempo ali. Entrei nessa tela escura e eu lembro que eu tava na sala, tava em pé na sala. Era noite, via tudo escuro, né? Mas de uma forma muito natural, né? E até então eu não me questionei ainda, tá? De uma forma muito natural, é como se eu tivesse flutuado uns 2 metros, eu fui subindo e atravessei a parede. O engraçado, uma coisa que eu acho muito interessante, tá, Paulo? Já vi uma pessoa relatar que quando ela atravessa a parede, ela consegue ver até o concreto, né? Mas no meu caso, toda vez que eu vou atravessar uma parede, a parede, de longe eu vejo a parede, eu vejo a parede. Mas quando eu me aproximo uns 2 metros da parede, é como se ficasse translúcido. Fica translúcido. Eu consigo ver através e passo. Eu lembro que eu me levantei, eu estava na sala, estava escuro, eu subi uns 2 metros assim e comecei a subir dessa forma, né? Porque minha casa lá em cima, lá no portão muito alto, né? É uma escada assim muito alta. Eu lembro que eu atravessei a parede e eu pousei no quintal, assim, fiquei no quintal, assim, com uma forma muito natural, muito natural. E eu lembro que eu pensei assim comigo, eu vou dar uma volta na rua. E eu fui, atravessei o portão também, a mesma coisa, de longe eu vi o portão, a hora que eu me aproximei do portão, ficou translúcido, atravessei. Quando eu cheguei na rua, Paulo, tava à noite, eu via vários grupos de pessoas que a impressão que eu tenho é que elas tinham uma roupa, elas tinham uma jaqueta preta. A sensação que eu tenho é que elas tinham uma jaqueta preta assim, e o tom de pele delas também era escuro. Não eram pessoas negras, era outra coisa mas muito diferente que eu já vi. Elas tinham um tom assim na pele inteira, era um tom mais negro, e elas tinham uma coisa assim no peito, tipo uma jaqueta mais negra ainda. Eu lembro que eu andei em meio a essas pessoas, eram vários grupinhos assim, com bebidas na mão, tá? Eles tinham bebidas na mão, não sei porquê, tinham bebidas na mão, garrafas de bebida assim na mão. Eu lembro que eles eram silenciosos, eles ficavam imóveis assim, mas eram um grupo de pessoas, cada um ficava no canto assim, todas cabisbaixo. Eu lembro que eu passei perto deles várias vezes, eu lembro que eu dava a volta assim, passava, eu vi um grupo de pessoas, de meninas novas, passando assim a rua, andando assim por baixo, foi o único grupo que eu vi andando, né? Eu vi um grupo de meninas andando assim com garrafas de bebida na mão, e eu não tenho nenhuma ligação com isso, não bebo também, não vou em festa, não tinha lembrança nenhuma disso. Não tinha influência para mim ver isso, eu creio, né? E de repente, Paulo, eu lembro que quando eu dei essa última volta, que eu subi a rua, descia, não que eu desci a rua de novo, veio um ser baixinho, ele era baixinho, esse cara, ele parecia com esse povo, ele tinha um semblante negro também, ele veio por trás de mim, eu vi ele chegando por trás de mim, e eu fiquei um pouco assim, com receio, assim, porque ele era muito, ele se movia, era diferente daquele povo ali, mas ele era parecido, assim, a cor, né? Eu lembro que, quando esse ser aproximou de mim, assim, a sensação que eu tenho é que ele me conhecia,
mas fiquei com receio dele. Aí eu dei uma olhadinha assim de lado, assim, eu vi ele aproximando, de repente a minha lucidez caiu, ficou tudo preto assim, ficou preto, de repente voltou. Na hora que a minha lucidez voltou, na hora que ela voltou assim, eu vi um grupo de jovens, é como se tivesse um líder do grupo de jovens, era um grupo de jovens, e veio um representar eles, e esse ser tava conversando com esse rapaz, né, conversando assim. E esse ser foi quando eu peguei a conversa deles, né, esse cara que veio por trás de mim, tava tentando convencer esses jovens alguma coisa. Ele falou assim para esses jovens, ele falou dessa forma, Paulo, ele falou assim, ó, não é que a Bíblia seja falsa, não é que a Bíblia não tenha eficácia, é porque as pessoas, né, as pessoas têm uma interpretação diferente da Bíblia, as pessoas têm uma interpretação errada, porque no astral tem muita tecnologia, falou para esse rapaz, é que no astral tem muita tecnologia, não é que a Bíblia não seja eficaz, não é que a Bíblia não seja... Ou seja, o que eu percebi, o que eu captei na hora, foi muito interessante que eu consegui captar. Esse rapaz tava questionando esse outro cara sobre a Bíblia. Tava falando sobre a Bíblia. E esse cara quis dizer assim, não é que a Bíblia não é que a Bíblia seja falsa, não é que a Bíblia ela não esteja errada, né? Não tem eficácia, mas é porque no plano astral, né, como se diz, é diferente que as pessoas falam, no plano espiritual, no caso, né, lá tem muita tecnologia, lá é um lugar muito diferente. E eu percebi que ele estava tentando convencer esse rapaz, esse grupo de pessoas a fazer alguma coisa. Só que aí eu não vi mais, eu não consegui captar mais, né? Aí esse rapaz, Paulo, eu lembro que eu saí dali. Eu, como se eu tivesse ido para cima na rua, eu lembro, e tava à noite, tá? E a mesma coisa, vi esse grupo de jovens aí, grupo de pessoas aí, tudo cabisbaixo, silêncio total, era um silêncio total. Eu lembro que quando eu fui na parte de cima da rua de novo, eu vi esse ser lá. É como se ele tivesse transportado para lá. E ele do mesmo jeito, roupa negra assim, uma jaqueta preta assim. Eu lembro que esse ser falou assim para mim, ele chegou até a mim, falou para mim, olha, eu vou te passar uma coisa. Aí foi quando ele tocou no meu braço. Quando ele tocou no meu braço, Paulo, ele passou uma coisa para mim que eu não tenho explicação, sabe? É como se eu pudesse ressuscitar os mortos. Essa sensação, a primeira coisa que veio na minha cabeça, como eu pudesse ressuscitar um morto. Porque cara, ele passou esse negócio para mim, Paulo. Eu lembro que eu comecei a flutuar. E eu entendi, né, que ele tinha passado alguma coisa boa para mim. Eu lembro que ele ficou iluminado. Esse cara ficou iluminado. E depois que ele tocou em você, ele ficou iluminado. Ele passou uma coisa para mim, depois eu flutuei, eu olhei de longe e estava iluminado. Ele estava com outro semblante. Parecia que ele estava disfarçado. Aí, Paulo, eu lembro que eu afastei dele. Parece que eu tinha entendido o que ele queria dizer para mim, o que ele queria passar para mim. Eu me afastei dele. E eu lembro que eu vi uma garagem. Uma garagem, assim. Eu lembro que eu flutuei. Lá em Simão, assim. E eu lembro que eu vi um grupo de pessoas. É como se fosse uma festa, Paulo. Tinha um tanto de gente lá. Só que eles estavam imóveis, eles estavam parados. Todo mundo com semblante negro. Tudo negro, assim. Sim. E eu lembro que eu falei assim, peraí, eu vou me aproximar dessas pessoas e vou perguntar se eles querem ajuda. Eu não sei porque, eu sabia, né? Eu não sei porque diz, eu sabia. Quando eu me aproximei deles, Paulo, eu lembro que quando eu me aproximei deles, eu falei assim, olha, eu vim ajudar vocês, né? Vim ajudar vocês. Quando eu falei isso para esse grupo, tinha um rapaz, assim, é como se ele fosse o líder também. É engraçado que parece que eles têm líderes, assim. Esse rapaz falou assim, ó, não, ninguém quer tua ajuda, não. Ele fez assim para mim com a mão, ele fez assim com a mão. Mas quando ele fez isso, Paulo, eu senti como se fosse uma ferroada de uma abelha. Eu senti. Sim. É como se você sente que a pessoa não quer. É diferente, sabe? Não é só um chega para lá. Eu senti um impacto, assim, quando ele falou. Como se fosse uma ferroada de uma abelha, assim. Uma coisa diferente. Você sente, sabe? Aí eu lembro que eu afastei deles. Continuei com esse êxtase, flutuando. Quando eu fui voltar para conversar com esse ser que eu vi, ele ficou parado no mesmo lugar. E eu acordei. O que eu acho que pode ser isso, Paulo? Eu acho que poderia ser um amparo. Só que esse ser, eu percebi que eles não gostam de luz. Sim. Eles não gostam. Então, o que eu percebi? Eu acho que esse ser foi tentar convencer esse pessoal aí para outro lugar melhor, só que como eles não gostam de luz, ele não apresentou como luz. Ah, tá. Ele se apresentou como
parecido com eles. É. Porque eles não aceitam a sensação que eu tive. Essa negritude, né, que você viu neles, talvez Sim. seja a ausência de luz, né? Essa cor escura. Não é que ele tem uma cor preta, mas é porque a ausência de luz é o escuro, né? É o negro. E esse que tocou em você, que ficou depois você viu ele iluminado, é Sim. bem provável que seja isso mesmo, que ele tenha apagado mais a luz dele para se disfarçar, para poder chegar nessas pessoas. Ele estava tentando ensinar alguma coisa sobre a Bíblia, né? Dizendo, olha, não é que a Bíblia esteja errada, mas é porque as pessoas interpretam de uma forma diversa, né? Errada, Sim. talvez. Eu tinha percebido é que esse rapaz aí, que era um homem, né? Que eu É, percebi, ele estava, provavelmente, ele, na vida dele, certo, já chegou a ler sobre a Bíblia, não sei, mas ele quis é, questionar sobre a Bíblia, né, no caso, né, ele quis é, falar da Bíblia, uhum. e, enfim. Porque Aí, Paulo, hum, existe realmente interpretações diversas, né? Tem gente que diz assim, eu não acredito que existe reencarnação, porque na Bíblia está escrito que o homem só vai nascer e morrer uma vez. O homem sim, só vai morrer só foi dado só morrer uma vez. Sim, realmente cada um só morre uma vez, né? Quando ele vai embora que volta já é outro. E esse é outro vai outro, morrer uma vez, né? perfeito, Cada um morre uma vez, realmente. Mas não quer dizer que ele não possa ir, voltar a morrer de novo, ir, voltar a morrer de novo com outro nome, já é outra pessoa. Mas sim, a pessoa se fixa com aquela ideia. Então, quando chega no outro lado, questiona, né? Diz assim, questiona não, isso. a Bíblia ensinou outra coisa, como é que isso está acontecendo assim aqui? Aí chega um mestre, alguma coisa assim para ajudar, e diz, não, a Bíblia não está errada. O erro é a interpretação, né? É a forma como você Sim, interpretou. Então você está confundindo as coisas por causa disso. e engraçado, Paulo, que eu percebi também, né, que esse ser, ele quis me usar também, ele quis me... Eu não tava ali por acaso, não. Ah, Não, tá. Ele não. aproveitou que você estava lá para também ajudar, tentar ajudar É, alguém naquele tentar plano, ajudar. né? Sim, ele tava tentando me ajudar, ele tava tentando me usar ali para ajudar o pessoal ali, que no caso não deu muito certo. Mas, Provavelmente é um plano onde tem consciências presas por conta de suas crenças limitantes, talvez. Né? A pode ser. pessoa crê numa coisa, então não aceita a realidade depois que está fora do corpo e fica ali preso, né? E Sim. aí vem outros espíritos esclarecer, tentar convencer, porque ninguém pode levar ele a pulso para outro lugar, né? Ele só pode ir É, quando a é, é, vibração dele, né, atingir Ô, aquela. Paulo, só para. É verdade, você falou aí. Eu ia comentar isso agora. É uma coisa que eu quero reforçar novamente, que é muito interessante observar isso. Lá não existe convencimento assim, tipo assim, igual aqui na Terra, né? Às vezes, você leva pra sua força, assim, você consegue. Lá É, não. Lá quando a pessoa fala não, você sente tanto em você mesmo que é impossível você não respeitar o livre-arbítrio dela. Você sente. É uma coisa diferente, diferente. É diferente mesmo. o É, livre-arbítrio. Aí a pessoa, é a vibração da pessoa que possibilita dela transitar entre dimensões. Se ela está sim. naquela vibração ali, presa naquilo, não tem quem tire ela de lá, só ela mesma. Ah, é só ela mesmo. É complicado. É, E se você quiser que eu já falo um pouco da tecnologia pode do falar. astral, seria interessante. Uhum. Tá, vou falar primeiro dessa casa, Paulo. Essa casa é interessante. Já tive lá várias vezes. Que eu Uhum. lembro que eu lembro uma vez, Paulo, que eu estava no local, né? Ele era totalmente de vidro, só que tinha gramado em volta, sabe? Nossa, a sensação é muito boa, Paulo. Nossa, Paulo, é uma coisa inacreditável, cara. É muito bom, sabe? E eu lembro que eu estava jogando com essas pessoas nesse local. Era um local de vidro que tinham vários compartimentos. Tinha o solo, tinha lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Você ia pro fundo dele e tal. É. Eu lembro que tava eu com essas pessoas, com uma espécie de macacão, coisa de macacão mesmo, gamer mesmo, assim, uma coisa bem estranha, colorido assim. Eu lembro que a gente tava correndo, era uma atividade muito séria, sabe o que tá acontecendo ali? É. É,
gente tava pulando obstáculos, e era em equipes, tá? Não era cada um contra um, não. Era equipes. Eu lembro que tinha um objetivo ali, e eu lembro que a gente tava jogando junto, assim. Sim. Eu lembro plenamente desse local, que era um local totalmente de vidro. Era de vidro, só que Aquela foto que você me enviou tem alguma coisa a ver com isso? Aquela casa de vidro? É essa? Não, não, ainda não, Aquela é não, outra, ainda né? não, Uhum. porque esse local, mais interessante é que eu me recordei desse local quando eu estava lá, eu recordei desse local, parece que já estive lá várias vezes, eu entendi o que estava acontecendo lá, só que aquele negócio, né, quando você tá lá, pô, você sabe tudo, assim, né, tipo, você sabe, né, o que tá acontecendo lá, né, mas quando você volta, quando você acorda, assim, você dá aquela esquecidinha. Mas eu lembro que era um local de vidro, tinha algumas coluninhas assim, separando os vidros, tinha essa coluninha bem fininha assim. Tinha gramado em volta desse local, você conseguia ver lá embaixo, que é um local alto. E tava essas pessoas de macacão, e eu lembro que a gente tava jogando, entrando, correndo por cima, um entrava por baixo, corria por baixo. Eu sabia que era um jogo. E ainda já nesse relato ainda, né, indo para outro relato semelhante, no caso, eu já estive nesse local várias vezes, porque eu lembro uma vez que eu estava nessa casa, que no caso poderia ser essa imagem aí, que essa imagem é idêntica a essa imagem, que a casa que eu estava. Sim. Eu lembro que eu estava num local assim, Paulo, era uma casa alta também, e engraçado que tem um rapaz do canal, ele chama William Moraes, ele contou uma experiência idêntica a essa, cara. Eu fiquei de boca aberta, eu não acreditei. Em que Eu só canal? sei, ele chama William Moraes, Ah, o Projeções canal dele Astrais. mesmo, né? Canal Ele dele. chegou até. Isso, ele chegou até participar do canal Afinal, Quem Somos Nós? Ah, foi? Ele chegou Tá. a É fazer. um que parece um cigano, se veste de É, preto. Ah, tá. ele é tipo um pirata, que ele é Um ator, né? pirata. Ele é ator, faz teatro, né? Tem um personagem que ele bota também aqui um pano preto, se não me Um engano, né? pano preto, isso mesmo, uma roupa branca assim, um colete assim. Aí, Paulo, eu tava nessa casa e eu lembro que eu olhava assim, todos aqueles vidros transparentes, só que o chão não era transparente, não. O chão ele era normal, assim. Eu lembro que tinha uma pantufa, eu sentava nessa pantufa, e eu lembro que essa pantufa, ela flutuava, assim. Eu lembro que a porta abriu sozinha, eu lembro que eu saía flutuando na pantufa sossegada, assim, eu via, quando eu saí da casa, eu via um túnel também, É. com vidro, assim, eu via lá embaixo das outras casas, assim, e eu tava nesse local. E engraçado que o William Moraes, ele conta uma experiência muito parecida com essa, né, que ele tava nessa casa, ele tava jogando, ele tava com armas, assim, jogando com o pessoal, e ele tava numa casa dessa, numa casa de vidro, tipo os dois andares assim, ele olhava lá embaixo, ele via as pessoas lá embaixo. Foi Sim. igualzinho a casa que eu vi, eu creio. Foi igualzinho, assim. Uhum. Uma casa de dois andares, assim e tal. É. Talvez vocês E tenham ido para o mesmo local, né? pode ser, porque eu lembro que esse local aí era meio divertido. Era meio divertido, sabe? Não era uma coisa assim, não era uma casa fixa minha, né? Aí, Paulo, eu lembro que. E puxando o gancho aqui também, já resumindo também, que eu acho muito pertinente falar também. Cara, essa experiência foi muito forte, Paulo. É muito forte, cara. Porque eu lembro que fui dormir tal, de tarde, né? Quanto mais tarde eu durmo, mais certeza de ter experiência. Lúcida, assim. Quanto mais tarde eu durmo, mais certeza. Eu lembro que eu dormi mais tarde, tal. Eu lembro que eu tava nessa casa, Paulo. Não era translúcida. Ela não era translúcida, ela tinha paredes mesmo assim. Era muito limpa. Eu lembro que eu tava. Ela era muito alta, ela tinha uns 5 andares, assim, era muito alta essa casa, esse prédio, sabe? Eu lembro que eu descia as escadas, eu via objetos de pessoas assim mesmo. Eu lembro que é como se a casa fosse minha mesmo, a sensação que eu tinha, plena, que a casa fosse minha. Eu lembro que eu andava nessa casa, ia lá embaixo, tinha uma pessoa comigo lá, tinha uma pessoa, não sei quem que é, não lembro mais, e eu lembro que eu fui até a parte de baixo dessa casa, assim, saí assim, eu lembro que tinha um quintal, não era o quintal, era cimento mesmo, assim, cimento. Eu lembro que eu via uma cerca de arame, assim, no final dela, e a sensação, e o pior foi a sensação, né, que eu tinha a sensação plena que eu conheci essa casa. Que essa casa era uma casa minha mesmo, lá de outra vida. Só que o interessante, Paulo, é que eu percebia que era tudo muito físico, assim. Era muito sólido. Era muito sólido, sabe? Então, assim, Sim. não sei, né? Só são teorias, né? Que muitas pessoas falam, né, sobre você existir mais de um lugar. Eu creio que Vidas isso é verdade. paralelas, né? Creio que é verdade, isso aí. Creio.
Eu já vi falar também, pessoas que vivem, inclusive vai aparecer no nosso canal também, Sim. em breve, né? Relatos assim de a pessoa viver vidas paralelas. Está aqui e está Paralelas. lá. Sim. Transitando entre vidas, mas não vidas passadas, vidas paralelas. Paralelas. Eu senti plenamente isso. Eu sabia, eu conhecia aquele local. Eu conhecia, via tudo. Objetos, sofá, era tudo fixo, assim, nada mudava. Eu Mas olhava de você, novo. enquanto estava lá, você não lembrava dessa vida aqui, não, né? Não, não. É como se Eu me fosse só entreguei, lá. só lá, eu me entreguei plenamente naquele momento. Eu era de lá, eu sentia isso plenamente. Uhum. Quando eu acordei, fiquei um pouco chocado, fiquei um pouco sentido mesmo. Falei, Onde nossa, é que que eu estranho, estou, cara. né? Eu pensei comigo, nossa, mas lá eu conheço aquele lugar, eu conheço aquele lugar. Uhum. Aí, Paulo, quer que tenha algum comentário, alguma coisa? Mas você falou em tecnologia do astral, né? Hum. O que é que você chama de tecnologia? Eu creio, Paulo, que tudo que tem um raciocínio lógico, né? Tudo que tem um raciocínio lógico é tecnologia, né? Eu vejo isso até na natureza. A inteligência, né? A inteligência Inteligência. que existe no Isso. sistema lá, né? Porque tem uma sequência matemática, aquela coisa toda. Eu creio que tudo isso é tecnologia. Eu Uhum. acho que a vida, né, o nosso corpo, eu acredito, Paulo, que existem vários tipos de corpos, numerações. Eu creio que Uhum. o corpo ele é uma tecnologia, entende? Então, assim, as pessoas costumaram a nomear a tecnologia como se fossem coisas feitas pelo homem, robôs. Artificial, né? Algo artificial, Isso. né? Eu acho que um plano invisível, um plano maior, criou esse plano aqui para esse tipo de experiência. É a tecnologia. É uma simulação, Eu não concordo com sei. você. É. Inclusive, assim, quando a pessoa tem uma facilidade de sair do corpo, assim, é Uhum, algo tecnológico que existe que capacita ela para isso. Não é todo mundo que uhum. tem, né? Como você tem essa capacidade de transitar entre dimensões. E Sim. às vezes, minha cachorrinha está lá do canto. Ah, Às vezes, a pessoa tem uma. Sim, a pessoa não tem nenhuma capacidade, assim, nenhum dom, nada. Mas aí, por exemplo, tem uma EQM. Aí sim. depois da EQM ela fica com dons que não tinha. Capacidade de sair do corpo, capacidade de ler pensamentos, de sentir energias. Então eu acho Uhum. que é algo tecnológico que mudou ali na configuração dela, que capacitou ela para aquilo, devido àquele choque da EQM, no caso, né? Sim. Então é Uhum. como se houvesse arranjos mesmo, técnicos que fazem com que a gente mude, né, as nossas capacidades, nossos sentidos. É algo Uhum. tecnológico também, concordo com você. É, eu consideraria, assim, um raciocínio lógico, né? E assim, Paulo, eu já vi muitas pessoas falando sobre essas casas de vidro, né? Esses É. lugares. Eu já estive em muitos lugares, eu posso dizer que isso é real, né? No caso, isso é um tipo de lugar, um tipo de jogo. E, Paulo, é interessante também, né? Eu vou contar uma experiência aqui do oceano, né, que eu vi. O Mar Negro, Isso. É engraçado que você já viu o Saulo, né? Você já viu o Saulo, né? Caldeirão, né? Saulo, sim, já, Caldeirão. já. Eu Já. vi uma experiência dele recentemente. Eu vi uma experiência dele que ele contou. A mesma coisa que eu vi, assim. Foi muito É. parecido. Nossa, é muito engraçado a conexão que tem entre essas experiências, né? Uhum. Parece que esses locais são fixos, né? Eles não mudam, assim, são fixos, assim, né? Não são locais que Parece que é um lugar mesmo, né, para onde você é um pode ir e lugar. voltar. A experiência que eu tive foi o seguinte, Paulo, né? Fui dormir como sempre e tal, à tarde, né? Aí fui dormir tarde e tal, dormi. Eu lembro que eu já estava nesse local muito, muito interessante, sabe? Eu lembro que eram casas deteriorar, como é que fala que é a palavra? Deterioradas, né? Isso. Deterioradas. Eram casas de tijolo, aqueles tijolos abóboras assim, tudo faltando um pedaço assim. Sei, como Era, era, ruínas. era Ruínas, né? ruínas, era um ambiente totalmente escuro, é como se fosse a noite, mas nesse local eu conseguia ver uma pequena luz nesse local. Mas em volta desse local era tudo escuro. E eu lembro, Paulo, que eu tava bem na beirinha. E sabe que aqueles lugares que tem navio, até que
antes de você chegar na água, tem um concreto assim, um Um quadradinho cais, assim, né? você chega na Sei. beiradinha assim, era exatamente aquele É. local. Eu vi esse concreto assim na minha frente, eu me aproximei e vi o oceano. Hum. Eu lembro, Paulo, que eu me aproximei dessas pessoas e eram pessoas com semblante negro, pessoas cabisbaixo, com a cabeça baixada. E era engraçado que tinham várias pessoas nessa casa, cada um no quarto, no cômodo assim. Eu lembro que tinha umas que estavam assim, ó, sentadas assim, ó, com a cabeça baixada, pessoas tristes. Tinha umas que ficavam de dois, outras de três. E eu lembro que do nada, Paulo, do nada, eu senti um pequeno tremor assim. Quando eu dei uma olhadinha assim, eu vi a água, o oceano ficou agitado. E eu lembro que a água foi subindo, subindo, e a água começou a entrar. E eu lembro que eu fiquei meio assim, meio, não é medo, é uma coisa interessante, é um receio que você fica. E eu lembro que do meu lado tinha um rapaz. Esse rapaz levantou, ele estava sentado, levantou. Ele olhou pra minha cara assim, era uma pessoa normal, um rosto normal. Ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele. E eu lembro que a água começou a arrastar todo mundo. Começou a puxar todo mundo da É. água. Eu lembro que, de repente, eu me segurando assim, eu com medo, né? Eu lembro que a água puxou ele. Só que o engraçado, quando eles caíam na água, era estranho. Não tinha peso. Não, É. não tem gravidade, né? Eles ficavam meio assim, ó. Eles iam assim, e assim, Ele não caía mesmo, ele ficava sendo levado, mas não caía. levado de uma forma leve. E eu lembro que aí não deu. A água me puxou também. Aí eu lembro que eu fiquei com medo de afogar. Só que aí, de repente, eu vi que o rapaz estava flutuando na água, né? Aí eu percebi, eu comecei a acordar. Eu percebi que não ia afogar nada. Eu percebi que eu estava muito leve também. De repente, eu nadei até a casa de novo, ele nadou comigo. E eu É. lembro que teve uma interação entre eu e ele ali, que ele achou Uhum. engraçado. Ele achou É. engraçado. E eu lembro que eu voltei de novo, e de novo a água vinha, puxava a gente de novo. Foi acontecendo isso, puxando todo mundo. Sei. Uhum. E aí eu acordei, né? E eu observei novamente, olhei do lado, tudo escuro, mas eu vi a água, e era uma água escura. É. E um tempo atrás, acho que não tem nem 2 meses que o Saulo comentou isso, né? Que ele viu eu acho que foi uma festa de carnaval que ele viu. Ele estava em projeção, né? Ele viu que aquela multidão de pessoas assim festejando. Sei. Eu posso estar enganado, acho que foi isso que ele falou. E de repente ele flutuou, né? Ele flutuou alto assim, ele ficou olhando de cima, ele via aquela água da cor, acho que é uma água da cor cinzentada, que ele vinha água meio preta, que vinha Sei. lavando o pessoal. E outra experiência também que ele contou também que bate muito, o Paulo, é que ele estava uma vez em projeção, num lugar assim meio estranho. Ele via uma casinha de madeira assim, e na frente dele ele viu aquela água vindo, aquele oceano Hum. vindo assim, e também era uma água acinzentada, sabe? Uhum. Foram 2 relatos que ele contou ali, parecidos ali, É. que era uma água também acinzentada, era uma água meio preta, assim, sabe? Que ele Uhum. contou, que inclusive eu até comentei no canal dele, ele deu um coraçãozinho lá, falei para ele que eu tive uma experiência parecida, relatei para ele lá, e foi muito parecido. E parece que essa água, ô Paulo, parece que ela serve para limpar o ambiente ali. Que eu vi ele contando uma vez que ele via essas águas aí, parece que ela Eventualmente, serve né, a água lava, né? lava, Eventualmente ela vem isso. lava. E aí É. eu falei, interessante. Falei, nossa, muito parecido as experiências, né? É. E eu vi, Esses ambientes por onde você andou, escuros, assim, parecem ambientes astrais, onde tem pessoas com pouca luz, né? E também tipo aquelas que não gostam de luz, não aceitam a luz, né? todas Mas cabisbaixo, todas depressivas, silêncio, cabisbaixas, é. Eu tive uma silêncio vez uma total. experiência Hum, também onde eu entrava numa caverna, tentando fugir de uma ilha. Era uma ilha onde eu estava ali isolado e eu tentava subir umas pedras e entrava numa caverna. E sim. achava que por ali talvez eu conseguisse uma saída. Mas aí quando eu entrei, eu vi um bocado de gente, tudo igualzinho, tudo pequeno, assim, de um metro de altura, tudo de uma cor só, De uma cor tudo só. igual, e tudo triste, sentado, encostado na parede de Ah, pedra, todos eles tristes, né? Mas sim. quando me viram, levantaram-se todos e vieram para cima de mim, pegar em mim, tocar, como quem diz assim, Ah, me ajuda, né? Me dá tua energia e tal. Aí eu vi sim. que era pior, voltei. Digo, não, aqui não É. dá para mim, não, vão acabar comigo aqui, né? Sugando minha energia. Aí desci
voltei para essa ilha. Daí eu não lembro mais como eu saí dali, mas eu tive essa experiência com seres assim, tristes, sem energia, cabisbaixos, carentes. Eu classifico como seres carentes de energia. Sim. Foi o que eu vi também, parecido, né? As coisas Uhum. batem, né? Agora, essa Aí, água aí pode estar fazendo um papel de o que a luz faria, né? Já que não tem luz, a água vai e tenta purificar, lavar aquela região, né? que eu percebi, né? Os seres, né? Eles têm que continuar, né? Assim, eles têm que evoluir É. e o máximo que eles demorem, né, dessa depressão, né? Eu creio que é uma depressão, eu creio que é um, É né, um estado depressivo, é. depressivo. Aí, isso provavelmente abaixa a frequência, né? Uhum. E quando eles têm que continuar, entendeu? E a água tem essa capacidade de revigorar, de trazer energia. Tanto que a gente quando está muito cansado, né, vem de uma luta assim, da rua, É, ou então a gente é. vem de uma noitada, toma um banho, parece que dá uma revigorada, né? Ele relaxa muito o banho. Eu faço isso todas as Percebo. noites, né? Não importa se eu já tomei banho de dia ou não, mas antes de deitar, eu tomo um banho, porque se eu não tomar um banho, parece que falta alguma coisa. Quando eu tomo aquele banho e vou dormir, eu durmo bem melhor, né? Gostoso. Aliviado da Sim, carga do dia, né? sim. Gostou demais, tem razão. O banho ele tem, né? Por si só, ele tem um relaxamento, né? É, Né? Ele tem um trabalho interessante. é. Aí, Paulo, né? Aí, falando sobre tocar, sobre drenação de energia, já passei por isso várias vezes, né? Que eu não Já sei se eu também relato que agora. seres querem tocar em você para pegar sua energia? Sim, sim. Foi assim, né? Quando eu era criança, né? Depois dos meus 5 anos mesmo, eu lembro que, nossa, direto, eu lembro que era engraçado, porque eu acho que eu via uma saída mesmo. Que eu lembro que eu ia dormir assim, aí de repente eu levantava da cama, assim, normal, levantava da cama, assim, levantava da cama. Tava sempre amanhecendo, não sei porquê, sempre amanhecendo essas experiências, né? Eu via a luz entrando, assim, aquela luz de manhã, e eu Sim. lembro que eu ia no banheiro, assim, o banheiro com a porta aberta já, uma coisa diferente. Eu lembro que de repente eu via aquele tanto de gente branco, assim, sabe? Aquele pessoal de túnica, assim, mas era uma cor acinzentada, não era uma cor branca. Sim. E eles ficavam fingindo que era meu pai e minha mãe, sabe? Eles É, passavam pelo pai e minha mãe. Aí eu lembro que eles ficavam sentados perto de mim, punha a mão no meu ombro, vinha outro, punha a mão em mim. Eu lembro que aí eu sempre acordava quando eu tava perto de acordar. Eu lembro que eu olhava pra cara dele, daí eu via. Aí uma vez um rapaz se passando pelo meu pai, ele olhando pra minha cara, só que engraçado que a minha cara tava embaraçada a cara dele. Tava sim. embaraçada. A hora que eu acordei, eu vi a cara dele, ele era um rapaz bem negro. Ele é bem negro, sabe? Ele é Hum. totalmente diferente do meu pai. Aí eu É, peguei assim, eu lembro, eu fazia força para acordar, acordava. Eu sempre passei por isso, muito por isso, de ver pessoas com túnica, parece que tem uns seres que querem tocar na gente no astral para tomar energia, né? Para se sim. alimentar. E aí eles fazem isso comigo direto, eu via isso aí. Aí eu percebi, engraçado é que eu acordava e eu falava, nossa, mas é porque quando eu levantava, Paulo, era engraçado, parecia que eu tava levantando da cama, literalmente da cama. Hum. Parecia mesmo. Eu via nitidamente tudo, tudo. A cama, viu a luz entrando. Aí eu percebia que eu tava sonhando, né? Entre aspas, né? Pensei que eu tava sonhando. Aí, Paulo, já ia passando, já resumindo já as outras experiências também de drenação, né? Eu lembro que, deixa eu pegar uma experiência aqui, boa aqui, né? São muitas, né? Eu vou contar a experiência dessa mulher, né? Que eu comentei com você, né? Mandei a foto pra você ainda do desenho, né? Do Sim, sim. século XIX, uma coisa meio estranha, assim. E eu já vi essa mulher várias vezes, viu? Eu lembro que fui dormir tarde, umas 4 horas esse dia, fui dormir mais tarde e tal. Aí eu lembro que eu, eu deitei dormir, né? Aí eu lembro que tinha alguém, eu lembro que eu vi alguém, eu vi um vulto em volta da minha cama, rapidinho, sabe? E essa pessoa, Paulo, ela ficava
como se ela tivesse, é como se eu tivesse com a coberta, ela ficasse me arrumando na coberta, assim, tava me arrumando, assim, como é que fala? Me paparicando, né? Aí eu tava com uma sonolência absurda. Só que provavelmente eu já tava fora do corpo. Eu tava fora, por quê? Eu comecei a perceber, Paulo, que eu não tava deitado no meu quarto, eu tava deitado na sala. Aí eu percebi, e a sala era o antigo quarto, que eu tinha eu tinha mais experiências. E era o mesmo lugar que eu tava deitado. E Paulo, eu senti uma sonolência absurda, assim, sabe? Mas eu não tava no corpo, provavelmente tava fora. Eu lembro que eu tava deitado e essa mulher ficava me. De repente, Paulo, eu lembro que eu pensei assim, deve ser minha mãe, deve ser minha mãe, deve ser minha mãe. Aí, de repente, eu lembro que eu dei uma abridinha no olho, assim, eu vi essa mulher de vestido passando, assim, ó. Foi até a cozinha. E a cozinha tinha um portal, aí do portal saía a luz, que eu acho que é da lua, eu acho que é da lua essa luz. Porque aonde eu tava escuro. Mas quando eu vi ela passando pelo portal da cozinha, eu vi a luz passando assim no portal, nitidamente. Aí, Paulo, eu percebi que alguma coisa estava estranha, só que eu tava com um sono absurdo. O que eu fiz, Paulo? Não sei se foi pro instinto, e eu fiz uma força absurda para acordar. Eu fiz a força, fazer a força. Quando eu fiz essa força absurda, Paulo, eu consegui levantar, consegui ficar sentado na cama. Quando eu percebi, sim, Paulo, quando eu percebi, eu estava na sala, não estava no meu quarto, eu percebi que eu estava na sala, vi aquela escuridão toda, e foi quando eu tinha percebido que ela tinha passado, vi essa mulher de vestido, eu falei assim, tá, eu vou atrás dessa mulher, porque eu sei que é um obsessor, eu sei que é um espírito. Eu fui atrás dela. Quando eu cheguei no portal da cozinha, eu olhei assim, eu vi essa mulher de vestido. Era uma mulher do século XIX. Um vestido daqueles grandes, né, armados. Aqui tinha a parte do seio, que era grande aqui. Sei. A parte da cintura era fina, e na hora que chegava mais ou menos no final da cintura tinha uma bola, assim. E aquele vestido. Tá. Armado. Isso. Ela tinha um cabelo amarrado e ela tinha um rosto perfeito, um nariz perfeito, assim, era um rosto perfeito. Eu lembro que eu vi ela de longe, Paulo, e ela tava com um vidro na mão, ela tava de frente pro fogão, eu vi o fogão assim. E essa cozinha que eu vi, Paulo, era idêntica à minha, só que essa cozinha era maior. Ela era maior, assim. Ela era mais. Eu lembro que eu lembro que eu pensei assim. Eu tinha ouvido ouvido uma vez que quando você tem um ataque, né, um ataque no astral, né, você estica a mão, você imagina uma energia passando, que você consegue fazer o espírito, domar o espírito lá, sei lá. Aí eu lembro que eu me aproximei dela, Paulo, de forma sutil, sem que ela me via, né? Eu me aproximei atrás dela, assim, ela não viu eu aproximar. Na hora que eu cheguei perto dela, eu fiz assim com a mão, ela olhou pra minha cara e ela fez uma cara de espanto. Ela fez assim, ó, ela fez desse jeito, Paulo. Ela abriu a bocona, assim, ela fez uma cara de espanto. Você sabe que, pelo que eu intuí, é que ela não conseguiu acreditar que eu tinha conseguido acordar. Sim. O som, ela sabia. E sabe o que é engraçado, Paulo, que eu percebi? Eu acho que esses espíritos, eles têm alguma artimanha para fazer você ficar mais sonolento ainda. Eles têm uma artimanha para fazer você ficar mais aquele sonolento. sono que você sentiu, né? Pesado. Foi ela que fez aquilo lá. Ela aumentou aquele sono, porque eu vi, é como se ela tivesse falado assim, nossa, não funcionou. Tipo, eu tentei, vamos dizer assim, né? Tentei enganar ele ali, fazer ele ficar. E ela viu que não tinha funcionado, ela ficou com cara de espanto. Sim, tomou um susto. E aí eu acordei. Aí eu retratei, né? Eu te mandei aí a imagem. E aí, Paulo, eu já passei por experiência assim várias vezes, né? Uma experiência uma vez, eu dormi de novo também, à tarde. Eu lembro que eu acordei, eu levantei assim, eu tava em pé assim no meu quarto, tá tudo escuro. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.